Olá a todos e a todas. Estamos aqui hoje. Eu sou a Magda Portugal, sócia fundadora e CEO da Portugalo Family Office, e hoje eu estou aqui com conteúdo para o Portugalo com Elas. Para quem não conhece ainda, é a Portugalo voltada para mulheres. E na Semana do Empreendedorismo Feminino, eu não poderia deixar de homenagear algumas empreendedoras de sucesso e que tem transformado esse sucesso em algo bom para você, mulher, para você, menina, que está aí nos ouvindo. Eu vou contar um pouquinho dela, é Marianela Mercuri, diretamente de Lisboa. Obrigada, Marianela, por estar aqui Olá conosco. a todos. Obrigada. Eu vou contar um pouquinho da Marianela. Marianela Mercuri é uma empreendedora de sucesso com uma carreira consolidada em filantropia e no empoderamento feminino. Ela é fundadora do projeto ERA, a Luz das Mulheres, cujo objetivo é construir uma cidade com mulheres na liderança, a ERA City. Ela também é presidente da WICCI, uma organização que visa o empoderamento da mulher através do empreendedorismo, em Portugal, e conselheira do Conselho Presidencial do G100, Comunidade de Networking. Também lidera iniciativas inovadoras, como o projeto The Good Bottom, cujo objetivo é substituir o plástico em todo o mundo por uma solução biodegradável e compostável. Marianela, vamos começar como devemos começar. Você poderia nos contar a sua trajetória profissional e empresarial? Claro que sim. Magda, eu acho que sempre me conheci como empresária. Aos 18 anos eu criei a minha primeira empresa. Vivi no meio de um pai grande empresário, onde sempre se falou de negócios em nossa casa. Eu devo contar com alguma graça que o meu filho era tão pequenino e uma vez fui chamada pela professora à escola. E foi, o meu espanto foi quando a professora me contou que ele contava em dólares. Ou seja, ele ia contar dois, três, quatro, dizia $1, $2, $3, e ela não entendia porquê. Eu tive-lhe a explicar, pronto, é o que ele ouve lá em casa, pronto, na altura não havia o euro, e fazíamos muitas transações comerciais em dólares. O meu pai falava imenso em negócios e em dólares, então a criança absorveu essa conversa como se fosse uma coisa normal. Isto porquê? Que estando a viver e tendo sido criada num ambiente de empreendedorismo e de negócios internacionais, porque na realidade o meu pai tinha várias empresas, tinha uma holding, para mim foi normal desenvolver uma atividade a partir dos 18 anos. E tenho neste momento, na nova geração, sobrinhos muito jovens que já começaram o seu próprio negócio em várias áreas. Portanto, eu acho que é uma tradição familiar seguir os passos da família. Uhum. Eu gosto de ser empresária, acho que sempre me conheci, portanto, aos 18 anos abri o meu primeiro negócio, já tinha a potência para tentar desenvolver alguma coisa por mim. Tive vários negócios, vários, que foram desde restauração até a criação de uma grande empresa internacional de eventos, sobretudo na área dos congressos, fiz grandes congressos internacionais. Também trabalhei com o meu pai numa das empresas que era de importação e exportação e que tinha sede não só em Portugal, mas também noutros países. E depois comecei, devido à necessidade de haver alguém que substituísse o meu irmão Paulo na empresa da Airbus, na empresa de aviação. Eu entrei para a aviação nos anos ainda, fins dos anos 80, desenvolvi uma carreira no mundo da aviação durante 30 anos. Portanto, É um mundo muito masculino?
Marianela? Eu era muito nova, Uhum. e não foi fácil, porque sendo nova, loira, bonita, Isso, foi muito mais difícil, digamos, eu sei. provavelmente para um homem desenvolver uma carreira nessa área. Mas eu gostei muito. Eu comecei como diretora-geral, depois fui vice-presidente até aos anos 2000. Depois criei as minhas próprias empresas de aviação na área dos jatos privados, Uhum. da Masterjet, que foi uma grande empresa. Antes disso, ainda fiz a NetJets. Cofundamos a NetJets com a empresa americana. Depois criei a Masterjet e fui presidente e CEO. E depois tive mais a JetLink, enfim, desenvolvi muita coisa na área da aviação. E na realidade, isto é talvez interessante contar que quando eu estava em plena atividade aeronáutica, um dos meus assessores chega ao meu gabinete muito entusiasmado a dizer que quer falar comigo para me dar uma grande notícia. Então, qual foi a grande notícia que ele me deu? Que eu era a única mulher no mundo CEO de uma companhia de aviação. De aviação. Estamos a falar isto há Que muitos anos. ano? Provavelmente ou certamente hoje haverá mais mulheres com esses cargos. Quando ele me deu essa notícia, a primeira sensação que eu tive, e talvez ele tenha ficado um bocado desapontado, porque eu não dei só alegria, nem qualquer sentimento de orgulho ou de qualquer coisa do género. Ele deve ter ficado um bocado desapontado, mas a realidade é que para mim o desapontamento foi ainda maior, porque comecei a pensar o que é que acontece neste mundo para que as mulheres realmente não tenham Isso. posições de chefia como os homens. E o estranho e o triste é que, passados estes 30 anos, a situação não mudou muito. Não mudou muito. Mas era essa a minha próxima pergunta. Foi aí o seu ponto de virada, o seu turning point? Foi quando você resolveu montar o projeto Era? Foi nesse momento, com essa pergunta? Foi nesse momento que eu decidi começar um movimento que mais tarde deu lugar ao projeto Era. Ora, esse movimento começa no início de 2000 e a Era só começa como associação e com o projeto da cidade em 2019. Já começaram a formatar 2018, mas reconhecida pelo governo português em 2019. Foi o ponto de viragem para eu repensar como é que poderia mudar, porque na realidade eu tinha à minha disposição e como sócios grandes fortunas e pessoas de muito peso e muito poder, e utilizei-me da boa vontade dessas pessoas para poder criar alguma ação de relevo em várias geografias. Mas tudo de uma forma muito informal, ou seja, na altura era a Marianela Mirpuri com os seus amigos a tentar ajudar o que podia ajudar. Em 2019, eu creio que foi numa visita a Xangai. Eu estava com o meu arquiteto, o Gil Bakhtiar, que depois convidei para ser o arquiteto da Hera City, mas estávamos em Xangai a assistir a uma feira de imobiliário de luxo, que se realiza regularmente em Xangai. Foi muito interessante, vimos master plans maravilhosos, mas a conclusão a que eu cheguei e que tive muita oportunidade durante aqueles dias de discutir com o arquiteto era que tudo aquilo que nós visitávamos, que nós em conjunto, eu e ele, víamos, não tinha alma. Ou seja, eram tudo master plans de resorts, não estou a falar de cidades, porque o meu projeto era um bocadinho mais ambicioso, porque eu queria uma cidade.
mas eram propriedades, resorts muito, todos eles muito parecidos. Ou seja, não havia nenhuma Personalidade. não havia personalidade e achei que eram, pois, eram despersonalizados completamente. Uhum. Então eu viro-me para o arquiteto, o Gil, e digo-lhe, ao Gil, e que tal se a gente fizesse uma cidade? Foi aí que nasceu o projeto da Era City, que eu ia perguntar. Uhum. Ainda muito embrionário, como é, Uhum. porque o projeto no início nem se chamava Hera City, depois mais tarde é que se veio a chamar Hera City, porque eu tinha que arranjar um nome internacional e curto que fosse fácil de ser memorizado e usado em todo o mundo. Aproveitando antes de você entrar no Hera City, onde hoje está a Hera no mundo? Onde ela está localizada? Quem são as pessoas que contribuem? Com qual tipo de contribuição? A Hera, na realidade, está em todos os continentes. Certo? Eu penso que em todos mesmo, até na Austrália. E Nova Uhum. está com uma rede de embaixadoras e de Uhum. advisors, Certo. pessoas que aceitaram o meu convite porque me conheciam, porque foram desafiadas por mim para poder contribuir já com as suas ações que já existiam, mas que pudessem aprofundar a marca da Hera. Porque o que é que eu quis criar ao longo destes últimos anos? Quis criar não só aquilo que se chama o awareness, não é? Que as pessoas tenham a consciência Consciência. de que há necessidade de fazer qualquer coisa por este planeta, por esta sociedade, pelas mulheres, pelos direitos humanos, e porque se não fizermos alguma coisa, corremos o risco de não ter sociedade, não ter, Sim, com certeza. não é? Portanto, quase que é uma obrigação de todo o cidadão deste planeta pensar em soluções que possam minimizar os impactos negativos, quer sejam ambientais, quer sejam sociais. E aí, essas pessoas que eu desafiei como minhas representantes, minhas embaixadoras, meus advisors, meus amigos, foram pessoas que se dedicaram, ou que se têm dedicado a causas sociais, humanitárias, ecológicas, ambientais, portanto, estamos alinhados todos numa perspectiva de queremos criar um melhor futuro para a humanidade. Bacana. E no Brasil, o que já foi feito aqui? O que está sendo feito aqui? O que nós podemos contribuir mesmo sem sermos embaixadores e advisors da Hera? O projeto é para todos, é para a Uhum. humanidade, não é? Claro que a cidade vai ter que começar, a primeira cidade, que está desde já há alguns anos, desde 2021, que está a ser conversada com o governo de Marrocos, portanto será em Marrocos. Depois outras cidades virão. Porquê? Estou a dizer virão porque na realidade já tivemos contactos e desafios de outros países, outros governos que gostariam de ter a cidade da Hera também nos seus países. No Brasil, há uma previsão, não é uma previsão, há uma vontade de haver qualquer coisa com a marca da Hera. Mas, na realidade, nestes últimos anos, nós temos um grupo já há muitos anos que começou com uma das nossas embaixadoras, que é a Nina Almeida Braga, Uhum. continuou com outras senhoras de peso na sociedade brasileira, quer seja na área da comunicação, da banca, na área social, empresarial, etc. Mas nunca houve, aquilo a que eu chamo as amigas da Hera. Nós não temos constituição legal
Portanto, não há uma associação, não há uma filial ou uma sucursal da associação Hera no Brasil. Há amigos da Hera, amigos. Vão usando a marca da Hera nos seus eventos, vão falando sobre a Hera. Eu já dei várias conferências, convidada por muitas delas que organizam conferências no Brasil, e eu já fui dar, já fui homenageada também no Brasil, no Dia Internacional da Mulher. Ou seja, tem havido uma aceitação. Iniciativas. Tem havido iniciativas e aceitação grande, e esse grupo continua cada vez mais ativo, mas na realidade nunca houve uma estrutura legal que eu gostaria que houvesse, e talvez a gente chegue lá. Desafio para as brasileiras que estão nos ouvindo. Exatamente. E agora continue contando do grande projeto da Hera, depois você vai contar da streaming, mas continue contando do Hera City, que é o grande projeto de vocês. Sim, a cidade, que realmente, quando eu disse ao arquiteto que queria fazer uma cidade, ele olhou assim para mim, ele e muita gente a quem eu falei no início da cidade, pensaram, mas ela é ambiciosa ou está louca, porque realmente construir uma cidade não é fácil. E olha que quando eu decidi construir a cidade, não, foi num momento bem menos complicado do que aquele que o mundo está hoje, não é? Nós estamos neste momento com uma direção quase de colapso do planeta e da sociedade, e na altura ainda eu estava com uma esperança. Foi pré-pandemia, né, Marianela? Também foi pré-pandemia. Pré-pandemia, foi. E havia uma esperança que ainda pudesse haver um melhor futuro para a humanidade, com maior respeito pelo planeta, pelos direitos humanos, pelo direito da mulher. Eu, neste momento, eu estou um bocado cética em relação a muita coisa que eu defendia no início, até porque criar uma cidade perfeita em termos de estruturais pode não ser difícil, mas quem é que vai habitar a cidade perfeita? O ser humano, e o ser humano não é perfeito. Não é. Isso é que é um problema, certo? E, portanto, nós até podemos criar um espaço que é o que a cidade pretende ser, um espaço que seja uma vitrine para aquilo que poderá vir a haver para um melhor futuro da humanidade, com espaços verdes, com tecnologia a servir do ser humano e não pôr o ser humano escravo da tecnologia, com responsabilidade social de todos, com as mulheres à frente desta empreitada, porque acreditamos que a mulher está no topo da pirâmide familiar e, portanto, ao educar a sua família, ela está a educar a sociedade. O grande problema é que as mulheres não têm contribuição na educação familiar e deixam-se ser dominadas por, muitas vezes, pelo homem. A Hera é um projeto inclusivo, não está a defender a mulher em detrimento dos homens. É um projeto para todos, é um projeto de humanidade, é um projeto do futuro de humanidade. E queremos que haja uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com igualdade de oportunidades para todos, que isso é o que nós defendemos, e que realmente esta cidade possa servir de exemplo para que as pessoas tenham ali um exemplo exatamente do que pode ser uma cidade para uma vida melhor, com maior respeito e um maior equilíbrio social, moral e ambiental. É esse o objetivo da cidade da Hera. Muito lindo, orgulho de você. E o Hera Streaming, que deve ter conteúdo de 24 horas. Alguns empresários que te conhecem, te admiram, mandaram me perguntar, inclusive, se o conteúdo do Hera Streaming vai ser só voltado para mulheres, mas você acabou de responder que Hera não é um projeto só para mulheres, ele é inclusivo, então acredito que o conteúdo também
deva incluir outros assuntos. Conta para a gente Claro que desse sim, projeto. é um conteúdo, mas só para explicar porque que nasceu esta ideia do streaming, da televisão, era porque é necessário e obrigatório, né, começar a documentar a construção da cidade da Hera. Portanto, desde a primeira pedra, depois contar a história antes, como é que chegamos à primeira pedra, porque há uma história de vários anos para ser contada, que eu aqui estou a resumir, não é, na sua entrevista, mas é uma história muito complexa, bastante grande, com muitos desafios, muitos altos e baixos, muitas ilusões, muitas desilusões, muita felicidade, muito desengano, mas nunca ninguém abandonou o projeto. Eu devo dizer que os meus embaixadores e advisors, não há nenhum que tenha abandonado o projeto pelo caminho, apesar das dificuldades e das pedras que tem havido, que são sempre muitas. Aliás, basta pensar, se nós queremos construir uma casa é complicado, imagina construir uma cidade. Uma cidade. O que é que isso implica em termos de logística, em termos de assuntos legais, em termos de contratos, etc, etc. Há milhares de coisas que têm que ser discutidas e que não são fáceis e que levam o seu tempo e que as pessoas têm que entender que Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Como se costuma dizer. E a cidade da Era também não se faz num dia. Sim, claro que não. Tem que ter uma consistência, tem que tem que ser bem fundamentada, portanto, com fundações fortes, e quando eu digo fundações, não são as fundações estruturais, mas as fundações filosóficas e de princípios, e morais e humanas. E portanto, tudo isto leva o seu tempo, e a televisão tem que documentar, ou seja, tem que ser feito um documentário que conte isto tudo e que acompanhe e a construção da cidade, entrevistando os vários players que estarão na cidade, que serão muitos, e falando das ações que serão desenvolvidas a par e a passo. Portanto, a televisão foi pensada essencialmente para isto. Mas, como é óbvio, havendo um streaming de 24 horas, há oportunidade de divulgar conteúdos e até nós próprios criarmos outros conteúdos. O nosso conteúdo principal, como disse, é a divulgação da cidade. Claro, claro. Mas pomos conteúdos no canal que tenham a ver com os princípios da Hera. E, como é óbvio, é conteúdo universal, humanitário, sustentável, não é só dedicado às mulheres, mas sim à humanidade. Lindo. Maravilhoso. Parabéns. E me conte uma coisa, eu sei que além do projeto Hera, você está envolvida em outros projetos de sustentabilidade. Pode contar um pouquinho desse seu outro trabalho? Sim, esse trabalho eu sou advisor da Fundação Familiar, que é a Fundação Mirpuri, e a Fundação Mirpuri tem atividade em todo o mundo, em várias áreas, mas talvez a área que seja mais relevante é a defesa dos oceanos. E na defesa dos oceanos trabalha-se muita coisa, como os plásticos que andam a ser uma praga em todo o mundo, não só em terra como no mar. Tratamos as alterações climáticas, porque tudo isso também advém do uso abusivo do plástico e daquilo que nós fazemos quando metemos o plástico no mar. E, portanto, a Fundação Mirpuri decidiu financiar um estudo com uma universidade aqui de Portugal, que é a Universidade do Minho, um estudo que tentasse encontrar uma solução para substituir o plástico. E depois
de alguns anos e uma pandemia pelo meio, em 2021 nós apresentamos o primeiro protótipo já com um biopolímero biodegradável e compostável e com água mineral do nosso parceiro, que é as Águas de Monchique, que é uma água que tem 9,5 de pH, portanto é uma água que tem preocupações de saúde, e uma das causas pelas quais nós lutamos contra o plástico não é só o problema ambiental, mas também o problema do efeito do plástico na nossa saúde, que muita gente se esquece e que está cada vez mais complicado. E por isso temos como compromisso, dentro da Fundação Mirpuri, a erradicação do plástico de uso único. Claro que o plástico existirá sempre, e há situações em que é normal e que é natural que haja plástico, mas aquele chamado plástico do uso único. Que é uma garrafa que a gente toma uma água e joga fora, um copinho de iogurte. Isso aí tem que ser realmente eliminado. E é uma das razões que eu vou falar agora na próxima semana a Bruxelas, vou falar exatamente sobre a temática dos plásticos e o perigo do plástico pela sustentabilidade do planeta. É um tema que tem sido discutido em todo o mundo e, portanto, eu acho que já é uma preocupação geral e global e que tem que haver soluções e práticas e também consequências graves para quem não respeita o uso de práticas mais sustentáveis. Muito bom, muito bom. Agora, Marianela, é a parte que a gente mais gosta da entrevista. Eu chamo de mulher para mulher. Marianela, mulher, empresária, voltada totalmente agora para a natureza, para a sustentabilidade, para o projeto Hera. Mas a Marianela, mulher, me conta aí uma grande adversidade que você vivenciou durante toda essa trajetória profissional e pessoal também, nós como mulheres. Sabe o que é que eu digo, Magda? Aquele eletrocardiograma que a gente vê quando a linha está contínua, isso é a morte. É a morte. Portanto, a vida é altos e baixos. E tem que haver sempre. Porque se não houver adversidade, e se tudo correr de forma linear, não há desafio e nós devemos ter sempre desafios para ultrapassar. Eu, na minha vida, nunca tive períodos em que não houvesse um desafio. E daquilo que eu me conheço como adulta, provavelmente há gente que tem uma vida muito mais facilitada que a minha. Eu tive família, tenho filhos, tenho netos, sempre trabalhei muito, estou à frente de grandes projetos. Antes de ser filântropa, eu fui uma grande empresária, reconhecida internacionalmente, e, portanto, se assim foi porque trabalhei muito, não foi muito bom. Por ser mulher ou por outra coisa qualquer. Mas a vida é assim mesmo. Eu acho que não altos e baixos. De ter desafios, não devemos desanimar quando alguma coisa não corre bem. Eu vou dar um exemplo. O projeto da Hera tem corrido nos últimos anos, em que já houve a escolha do terreno e que agora é mais uma questão de logística, até tem corrido de uma maneira suave. Mas, é óbvio, teve muitos altos e baixos, não é? Claro. O Bottle, sendo um projeto de inovação, quantos altos e baixos houve, e quantas formulações tivemos que fazer para chegar àquilo onde estamos agora, e que não é de maneira nenhuma a linha final, porque a inovação está sempre a inovar, não é? Portanto, tem que haver sempre continuidade
tem que haver aceitação e tem que haver resiliência, sobretudo Para continuar. continuar. Porque se as pessoas pensarem que o caminho está feito, é mentira. Deem um passo de cada vez, e é isso que eu falo a todas as jovens. Não pensem em dar grandes passadas e chegar ao fim da linha rapidamente, porque o caminho faz caminhando. Portanto, se tiverem que fazer um caminho longo, façam passo a passo que chegarão ao fim desse caminho. E com respeito, com dignidade, com resiliência sobretudo, acreditando naquilo que vocês querem fazer. Acreditar é a palavra-chave. Que lindo, que mensagem maravilhosa. Era tudo isso que eu ia te pedir, um conselho final, mas você já deu e já falou nos atributos de uma jovem empresária: resiliência, acreditar, trabalhar e continuar. São coisas fundamentais. Aprendemos muito com você hoje. Queria te agradecer imensamente, porque mulheres como você são inspiradoras, não apenas para mulheres, mas para jovens que estão iniciando aí sua trajetória como empreendedores. E o mundo, cada vez mais, vai depender menos do emprego e mais da empresa. Então, nós acreditamos muito nesse projeto de empreendedorismo. Queria te agradecer. Muito obrigada, Marianela, por ser esse exemplo e pelas palavras lindas que você disse no final. Tenho certeza que todos vão escutar, refletir e prosseguir. Obrigada. Obrigada, eu.